obviamente fui assistir o Theo cantando e a Leia soltou ele é bem bonito, digo, a voz dele é bem bonita. E aí eu descobri que eu tenho competição nesse jogo. No dia 8, eu vou passando um programa da Anne, do Paul e da Zoe, que é a família que mora aqui em Coral Island, e eles têm esse programa na TV. Aí eu comecei a imaginar, será que todos os outros programas de TV, na verdade, tinham relação com os personagens e eu não tinha percebido? Não sei. Foi nesse dia também que eu recebi a carta me chamando para mergulhar e uma carta que me chamava de humaninho de um jeito estranho, pedindo para eu explorar algumas áreas da ilha, porque eu acho que tinha a ver com a deusa e com tudo mais. Depois de regar tudo, eu me senti um pouco boba por estar andando descalça, então eu voltei com o look original, mesmo que eu tenha investido nesse look fofo. E aí eu saí para explorar de fato as missões que estavam me passando. Como vocês estão vendo, a deusa, eu acho, fez esse caminho de pétalas para mim e eu me senti muito aventureira explorando e seguindo essas pétalas. Eu gostei muito disso. Depois de me perder um pouquinho, eu reencontrei as pétalas e eu acabei desbloqueando essa cena aqui. Então, basicamente, o que ele me diz é que eu preciso ler essas placas que eu sou incapaz de ler e que eu deveria passar por uma cerimônia para conseguir enxergar realmente essa verdade e ajudar a Deus a restaurar a ilha. Gente, eu vou deixar essa cena aqui sem corte porque eu achei ela sensacional. Então, depois dessa animação, eu aparentemente desbloqueei o meu terceiro olho e agora eu consigo ler as placas na cidade. Se bem que não nesse dia precisei dormir para desbloquear de verdade, mas o que vale é a intenção. No resto do dia, eu fiquei coletando várias espécies, fiquei falando com todo mundo. Aliás, conheci o Surya um pouquinho melhor e ele é muito fofo. Ele estava descrevendo como ele está se sentindo em casa na ilha, como ele está começando a se integrar, e eu achei uma backstory muito fofinha. Depois eu decidi então ir visitar o templo no lago para finalmente conhecer a deusa e desbloquear a missão principal do jogo, que é como se fosse a versão do centro comunitário do Stardew Valley para quem nunca jogou esse jogo. É nesse momento que eu descobri que a gente pode desbloquear o teletransporte se a gente ajudar a deusa a restaurar as suas forças para poder ajudar a ilha. Basicamente, a gente ajuda ela fazendo doações para esses 4 templos que vocês estão vendo aí nessa imagem. E se você ajuda somente em um templo, você já desbloqueia o primeiro ponto de teletransporte, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. O primeiro altar, ele tem então esse tipo de doação de item. Eu achei bem simples, são coisas das estações e coisas de coletas básicas. Então, assim que eu voltei para a fazenda, eu coletei tudo que eu tinha já para os altares e comecei a cortar muita madeira e árvore a fim de tentar achar os itens que estavam faltando para o primeiro altar. A minha estratégia era, a caminho de qualquer coisa, eu converso com o máximo de pessoas possíveis e eu também coleto o máximo de coisas possíveis. Já que eu jogo com o jogo na velocidade reduzida, eu consigo fazer tudo isso e sempre dá pra completar tudo. Então eu completei o primeiro altar, não inteiro, mas a primeira partezinha do primeiro altar, e assim que eu terminei de doar tudo, eu desbloqueei outra cutscene. Eu bebi esse líquido, então, que me dava a habilidade de me teletransportar pelo mapa, e o primeiro ponto que eu desbloqueei foi do altar para a fazenda, como vocês conseguem ver esses pontinhos brancos aí no mapa. Como primeiro prêmio dos altares, eu ganhei essa máquina de reciclagem que você consegue colocar lixo e ela devolve pedaços de sucata. E eu coloquei essa máquina ali. Eu ainda não sei como eu vou
decorar essa ilha, mas eu tô feliz que a gente tá fazendo algum progresso. Depois desse dia mega longo e que na real ela ficou muito calma pro tanto de magia que teve, eu fui dormir e a gente vai começar o dia 9. Assim que eu saí de casa, eu vi uma carta do prefeito que me disse que o evento que teria amanhã é um churrasco e que eu ia precisar trazer alguma coisa. Aí eu já comecei a surtar porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu vou levar? Com a ajuda da Wiki, eu descobri que eu não tenho nenhum item que seria a nota máxima possível para melhorar a amizade com todos os ilheiros, mas eu teria uma concha bem simples, na verdade, que todos gostam, não amam, mas gostam. Com isso decidido, eu visitei a Ling, então, que ia me contratar como uma pessoa para mergulhar e limpar o lixo do oceano. Basicamente, o objetivo é, eu tenho que limpar o lixo do oceano e ativar 5 pontos de luz especiais de ciência, basicamente, que conseguem limpar os recifes de corais e conseguem deixar aquela parte do oceano linda e maravilhosa. A parte que mais me assustou nesse momento foi que ela só me deu uma roupa de mergulho, eu não fiz nenhuma aula de mergulho e eu já pulei direto. Eu gostei muito da mecânica do oceano. Basicamente, você tem umas áreas que são bloqueadas, você consegue ver umas barreiras assim ao redor, e você só tem que limpar lixo, ou seja, coletar um monte de coisa de um jeito fácil, com a ajuda desse robozinho que tá aí do lado. E aí, eventualmente, você vai encontrar alguns pontos de luz que ativam a maquinaria da Link. Eu não tava entendendo nada, mas eu tava adorando essas animações. Basicamente, essa máquina aí no canto, ela solta um raio de luz, desse raio de luz sai uma outra maquinaria que parece que vai explodir. Eu achei que eu ia morrer. E aí, magicamente, todos os recifes de corais voltam a ter cor, voltam a ter vida. Com o X, você pode pedir para esse robozinho mudar o local da âncora. Então eu pedi para ele colocar a âncora próxima a outra maquinaria, porque eu queria continuar mergulhando no outro dia, porque hoje minha energia já tinha ido pro saco. Com o resto do dia, então, eu conversei com as pessoas e óbvio que eu falei com o Theo, que me convidou para o festival pessoalmente, tá? Se vocês não perceberam, isso daqui foi um convite, o que obviamente diz que ele está interessado em mim. E nesse momento eu decidi voltar com os cachos para minha personagem, porque eu acho que eu me sinto mais representada tendo cabelo cacheado, mesmo que não seja desse jeitinho que o jogo representa, eu ainda prefiro em relação ao cabelo liso. No dia 10 é o dia do festival. O Surya veio em casa para me falar sobre o mergulho e sobre as kelps, que são algas que eu posso coletar e aparentemente elas são boas para atualizar certas coisas mais para frente e dar upgrade em algumas ferramentas. Como o festival ele ficava disponível até as 2 da tarde, eu decidi usar amanhã, no tempo reduzido, para poder mergulhar e tentar encontrar o próximo ponto de desbloqueio. Eu realmente gosto muito do mergulho nesse jogo e eu estava empenhada em salvar esses corais. O segundo ponto não foi difícil de encontrar, eu fiquei bem feliz, então eu consegui fazer o desbloqueio dessa segunda parte. Quem estava me esperando para sair do mergulho? O Theo. Ele falou que ele estava esperando o chamado dele para ir para a fazenda. E disse que não tá demorando, que não vai demorar esse chamado para ele realmente começar a fazer a vida de fazenda dele, e eu acho que isso foi uma indireta. Como eu limpei 2 áreas de corais, agora eu desbloqueei o acesso rápido ao porto do mergulho também. Então agora eu consigo ir do templo para a fazenda, da fazenda para o mergulho e assim sucessivamente. E eu também vi que eu desbloqueei novos itens que eu precisava doar, como peixes e etc, num segundo altar. O Festival das Cerejeiras começou com essa linda animação que vocês estão vendo aí na tela. Eu obviamente falei com todo mundo, mas depois eu comecei a treinar a corrida do saco, porque eu queria ganhar o máximo de prêmio possível para as minhas habilidades limitadas. Eu obviamente fui assistir o Theo cantando e a Leia soltou ele é bem bonito, a voz dele é bem bonita. E aí eu descobri que eu tenho competição nesse jogo. Depois que eu falei com todo mundo, eu coloquei a concha que falaram que todo mundo gosta, não amam, mas gosta. E aí eu fui de verdade competir na corrida do saco para ganhar o primeiro prêmio. Eu não fui tão bem, mas eu também não fui tão mal. Eu consegui ficar em terceiro lugar e ganhei alguns prêmios bem bons. Então eu comecei o evento principal, a juíza provou a sopa e ela gostou. Não é a melhor reação do universo, mas ela disse que
tava bom. Basicamente, ela gostou o suficiente. E pela Wiki, eu percebi que a gente ganhou 60 pontos com todos os ilheiros. Eu cheguei em casa à noite, recebi uma receita de sashimi do Rafael, que eu não me lembro quem é na verdade, e aí eu fui dormir e foi assim que se acabou o 10º dia, o dia do tão esperado festival. Dia 11, eu acordei com a Millie pedindo pra eu ir encontrar ela no centro comunitário. Ela queria falar sobre alguma coisa importante, só que antes de eu ir lá, eu decidi levar os 2 peixes que eu já tinha pros templos. Eu tinha 2 peixes que iam pra bandas diferentes, eu enviei e aí eu falei, antes de eu encontrar a Millie, porque não tinha dado o horário ainda, deixa eu pescar aqui que nem uma louca, porque é dia de chuva e tem um peixe que só dá no dia de chuva que eu queria muito pegar. Ele é tido como difícil e raro. E, gente, essa definição não tá de brincadeira, tá? Eu pesquei o dia inteiro e eu não encontrei esse peixe. Foi um dos dias, na verdade, 2 ou 3 dos dias mais frustrantes, porque tudo que eu fiz foi tentar pegar esses peixes. E eles, quando eles dizem raro em Coral Island, eles realmente querem dizer muito, muito raro, quase impossível. Aqui eu consegui pegar um dos peixes que eu tava precisando, mas ainda não era o peixe que eu tava em mente, o que eu realmente acordei falando, eu vou pegar ele hoje. Não, eu não consegui. Uma coisa relevante de se falar é que foi a partir desse dia que eu percebi que, apesar de eu ainda olhar no mapa, eu tava já muito mais acostumada com os caminhos, eu já sabia mais ou menos para que direção que eu tinha que ir, eu não tinha que olhar mais a cada curva, a cada canto, a cada esquina. De verdade, agora eu tô ficando acostumada com o layout da ilha. Então eu doava sempre qualquer coisinha pro museu ou pro templo, tendo o templo como prioridade, mas eu mantinha essa missão de doar 50 itens pro museu também como uma das prioridades, então eu tava de verdade tentando. Por volta das 11 horas eu lembrei que a Millie tinha me chamado pro centro e basicamente o que ela me apresentou nesse evento que vocês estão vendo aí na tela foi o sistema de méritos. Então você recebe pontos de méritos por coisas que você faz, principalmente por festivais que você frequenta. É meio que um jeito do jogo de forçar a participar e a ser ativo nos eventos em coletivo da ilha, o que eu achei muito legal. Em troca dos pontos de méritos, você consegue trocar por vários tipos de espantalho diferente, o que realmente me fez querer ganhar esses pontinhos. Eu ganhei 40 pontos por ter participado do Festival da Primavera. E você também pode trocar por alguns alimentos, alguns boosts para você conseguir jogar de um jeito melhor. Eu tava fazendo mais coletas quando eu me deparei com uma cena bem curtinha do Paul, que é esse personagem que a gente viu na TV antes. Eu acho que a gente atingiu algum ponto de corações de relação com ele mesmo, como amigo. E foi só um evento fofinho que me fez me aproximar mais dele. Ele falou um pouco da esposa, falou um pouco do trabalho dele como fotógrafo da natureza e tudo mais. Foi bem interessante. À noite, depois de pescar, coletar e falar com muitas pessoas, eu percebi que eu tinha uma borboleta que eu ainda não tinha doado para os templos. Então foi isso que eu fiz antes de dormir. Nessa noite, eles me mostraram de novo meus pontos de mérito. Eu avancei no nível de pesca e a gente conseguiu 800 dinheiros por vender todos os peixes que a gente ganhou tentando pegar o que a gente não conseguiu pegar. No dia 12, eu queria uma pausa pro meu cérebro e eu lembrei que a gente tinha essa missão de curar mais partes do coral lá debaixo do oceano, então eu dei um mergulho e eu tentei encontrar o máximo de pontos possíveis. Minha meta era encontrar pelo menos um. E a gente realmente encontrou esse um. Só que eu falei, deixa eu continuar limpando o lixo, mesmo que eu não encontre, a gente vai coletar bastante coisa. Mas a gente deu bastante sorte, eu acabei encontrando 2 pontos nesse momento. Eles fizeram as suas animações, eles explodiram e limparam os corais. E ainda sobrou um tiquinho de energia para fazer pequenas coletas ao longo do dia. Nesse dia eu também desbloqueei um evento com a Millie, que eu achei muito fofo, porque ela fala sobre uma suposta lenda da deusa que vive nesse lago. E eu não sei porque eu guardo esse segredo comigo, eu acho que é porque ela tem medo de contar pra todo mundo que ela tá falando com a deusa e fazendo oferendas e tudo mais. Mas a Millie, ela tem essa lenda que ela escuta desde criança e ela joga flores no lago pra essa deusa pra tentar apaziguar ela e mandar carinho pra ela, e eu achei a coisa mais fofa do mundo. Nesse dia, a série de eventos mais trágica começou aqui.
Eu vi que era aniversário de 2 pessoas e eu falei, nossa, eu vou coletar flores que eles gostam e vou presenteá-los, porque eu não posso perder essa oportunidade de aumentar nosso relacionamento. Então, eu fui até a casa, fui até a fazenda, peguei as 2 flores, inclusive uma flor que tinha maior qualidade, e eu falei, eu vou entregar para esses personagens e vai ficar tudo bem. Spoiler, não ficou tudo bem. Eu tenho um problema. Sempre que eu vejo um inseto nesse jogo, eu quero capturar ele. E esse foi o momento em que eu percebi que eu não tinha mais energia para capturar insetos. E nesse jogo eles não te dão chance de sair. Ele simplesmente acaba salvando tudo, fecha e você já vai pro próximo dia e acorda no hospital. E eu perdi o aniversário dos 2. Fim da história. Então agora, dia 13, vocês podem ver que eu tô com as 2 flores e com alguns insetos. Não valeu a pena. Se fosse isso que vocês estivessem pensando em me perguntar, não perguntem, tá bom? Pra eu parar de me sentir mal, eu falei, o que eu posso fazer pra ter progresso nesse jogo e parar de me sentir mal de fato? Um mergulho. Faltava só curar um local do coral pra missão que eu tinha. Não pra acabar o mergulho tudo, todas as missões, mas pra essa missão específica só precisava de mais um pontinho de luz e eu consegui. Então, isso foi minha redenção na minha mente. Com isso, a minha missão foi atualizada e eu precisava visitar a doutora Ling lá no laboratório dela. Mas é sábado, e sábado é o único dia que o laboratório fica fechado, então obviamente que eu não podia fazer isso hoje. Como eu coletei bastante, eu pude comprar um novo ponto de domínio e eu escolhi o de pés ligeiros, que basicamente você consegue chegar mais perto dos insetos sem com que eles te notem tanto. Como é um dia de chuva e a gente tá se aproximando da metade do mês, eu decidi que eu deveria começar a plantar mais, porque eu realmente não estava focando nesse aspecto da gameplay. Tem tantas coisas nesse jogo que eu deixei a plantação um pouco de lado. Então eu comprei muitas couve-flores, basicamente eu gastei todo o meu dinheiro com couve-flor, e aí eu plantei todas aqui na fazenda e ficou desse jeitinho que vocês estão vendo aí na tela. No último dia da semana, eu acordei com uma mensagem da Suki pedindo qualquer vegetal. Ela não ia me dar dinheiro por esse vegetal, era só amizade mesmo, sabe? Mas como eu quero ter e explorar o máximo possível nesse jogo, eu peguei o meu vegetal que eu achava que não tinha tanto valor, tipo um nabo, e vou entregar pra ela. Antes de visitar ela, eu lembrei que hoje era o último dia que eu poderia ver o laboratório da doutora Ling, e ela me deu uma explicação de como que aqueles aparatos que eu ativei funcionavam. Ela casualmente disse que era uma junção de ciência, tecnologia e magia. E a minha personagem não reagiu de um jeito nenhum, nada assustador quando ela falou isso. E ela falou, tá bom, eu sei que você tem dúvidas, mas é isso que eu posso te explicar. E eu aceitei. O Theo disse, tô com um pouco de frio, talvez eu precise de um casaco. E é a segunda vez que eu vejo esse diálogo e penso, ou talvez você precise de um abraço, Theo. E sempre que eu penso isso, eu penso, meu Deus, por que eu me apaixonei tão rápido por um personagem? Eu entreguei o nabo da Suki e ela me agradeceu do jeito mais caloroso possível. Agradeço. Eu recebi um coração com ela e pelo menos isso valeu a pena, eu acho. Eu pesquei em mais 70 pontos diferentes. Sério, gente, eu tentei em todos os pontos possíveis para ver que tipo de peixes apareciam. Não foi fácil, eu não encontrei o peixe que eu queria ainda, mas eu encontrei alguns peixes novos que pelo menos deram pra vender e fazer uma boa grana no final dessa semana. E foi assim que ficou o meu baú no final desse dia de coleta e pesca maluca. Pra encerrar esse dia de um jeito perfeito, a gente teve o nosso primeiro evento de verdade com um dos personagens que são romanceáveis e nada melhor do que ser com um evento com o Theo, né? O Theo, então, ele tava tocando lá no centro comunitário. Eu pedi desculpa por assustar ele e pedi pra ouvir ele tocando que nem uma fangirl. Mas foi muito fofo, ele se ofereceu pra me ensinar a tocar. Ele parecia que ia ficar bravo por um momento, mas depois ele falou, não, você toca muito bem pra uma iniciante. E apareceu um coraçãozinho do lado dele e... gente, eu acho que a gente encontrou o personagem que a gente vai casar nesse jogo.
Depois dessa tarde romântica, eu doei mais 3 itens para o museu e eu consegui alguns kelps e também alguns minérios, o que vai ajudar bastante a gente, porque a gente precisa fazer uma máquina nova lá, que tá na nossa lista de missões. Então essa daqui é a máquina, é um extrator e ele já tá extraindo a essência que a doutora Ling precisa. Então para encerrar, eu fui no bar para ver quais personagens estavam lá, para cumprimentar eles, para tentar aumentar o nível de amizade mesmo, com o máximo de ilheiros possíveis. E com isso, eu fui dormir muito cansada, mas sentindo de que eu tinha cumprido a minha missão, seja lá qual ela for. Eu vi que a gente aumentou alguns níveis também, e a gente ganhou 2.500 dinheiros com tudo que a gente coletou nesse dia. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito divertido jogar esse jogo, eu tô gostando bastante. Eu peço mais tempo pra postar ele do que Stardew, porque eu faço um resumo de 7 dias, né? E aí a edição que demora mais um pouco, porque eu tenho que olhar horas e horas de gameplay e escolher o que eu vou colocar aqui, escolher o que não é tão relevante, tipo, todos os personagens que eu converso, todos os insetos que eu coleto, todos os peixes que eu fico horas pegando, mas assim, é muito divertido mesmo. O jogo tem alguns bugs bem óbvios, tipo, tem alguns personagens que nem tradução para português direito tem, que do nada eles começam a falar em inglês. Tem alguns pedidos lá na plaquinha do centro do mercadinho do Sam, que ele pede uma coisa, por exemplo, ele pede um nabo, mas aí mostra um desenho de uma couve-flor, aí você aceita o pedido e tá trocado, tem coisinhas assim, sabe? Mas nada que tire o proveito do jogo. Eu acho que é um jogo muito, muito bonito, com muito potencial, e eu não vejo a hora de ver esse jogo crescendo e se desenvolvendo, assim como Stardew nunca para de crescer e se desenvolver. Muito obrigada a todos que ouviram e ficaram até aqui, e até a próxima. Tchau, tchau! Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito divertido jogar esse jogo, eu tô gostando bastante. Eu peço mais tempo pra postar ele do que Stardew, porque eu faço um resumo de 7 dias, né? E aí a edição que demora mais um pouco, porque eu tenho que olhar horas e horas de gameplay e escolher o que eu vou colocar aqui, escolher o que não é tão relevante, tipo, todos os personagens que eu converso, todos os insetos que eu coleto, todos os peixes que eu fico horas pegando, mas assim, é muito divertido mesmo. O jogo tem alguns bugs bem óbvios, tipo, tem alguns personagens que nem tradução para português direito tem, que do nada eles começam a falar em inglês. Tem alguns pedidos lá na plaquinha do centro do mercadinho do Sam, que ele pede uma coisa, por exemplo, ele pede um nabo, mas aí mostra um desenho de uma couve-flor, aí você aceita o pedido e tá trocado, tem coisinhas assim, sabe? Mas nada que tire o proveito do jogo. Eu acho que é um jogo muito, muito bonito, com muito potencial, e eu não vejo a hora de ver esse jogo crescendo e se desenvolvendo, assim como Stardew nunca para de crescer e se desenvolver. Muito obrigada a todos que ouviram e ficaram até aqui, e até a próxima. Tchau, tchau!